Bom dia, pessoal. Então vamos lá? Vamos lá para a terceira parte desse gameplay. Ok. Se não me falha a memória, a gente tinha acabado de forçar um combate colocando uma escuridão nesse espaço, que é onde deu contato aqui conosco e que gerou um combate. Então agora a gente entra na fase do caminho. Vou rolar aqui um dado. 5. 5 é exatamente esse caminho desta curva. Ela não é lá muito boa, mas eu acho que eu ainda consigo implementar ela. Eu vou colocar essa curva aqui. Ó. Então eu vou pegar o 5 que eu ainda consigo utilizar. Vamos localizar ela aqui. Já localizei. Vou posicionar ela aqui. Só vou tirar, tenho que criar um contato e eu quero jogar ela para o outro lado, né? Longe da fronteira. Então a gente rotaciona. Pronto. Perfeito. Consegui encaixar e ela não, a trilha não encostou na fronteira. Então perfeito, nada acontece. Lembrando de novo, tá, pessoal? Se eu tivesse encostado na fronteira, agora eu ia ter que perder uma resistência, mas em compensação poderia fazer um saque. Lembra que tematicamente é como se eu tivesse invadido o acampamento dos inimigos, né, das criaturas que estão em toda a fronteira. E ali eu não entrei em combate, porém eu consegui saquear algumas coisas. Então, tematicamente é uma forma de guardar. Bom, então acabei de encaixar, nada aconteceu. Fase da escuridão. Já posicionei aqui em cima para que nada aconteça, então perfeito. Vamos rolar um dado. Nossa fase do encontrando o caminho. 2 é esse. Eu tenho 3 trilhas aqui, na verdade, que eu poderia utilizar. Saiu 2, saiu esse. Bom, vou selecionar. Vamos colocar lá. E aí eu vejo o que dá para ser feito. Ok. Eu acho que eu vou fazer isso daqui. Ó. Pronto, já está até com a curva. Eu estou exatamente adentrando esse caminho daqui, que é parte do que eu queria. Então, perfeito. Não encostou em nenhuma fronteira. Nada acontece. Fase da escuridão. Eu não vou deixar aqui, tá? Que senão a gente entraria em combate. Se bem que agora seria um bom momento para isso, né? Vamos tentar fazer mais um combate? E assim a gente vai seguindo com a ideia? Né? Porque eu acho que a parte mais chata desse jogo é a interpretação das regras de combate. Então vamos lá, vamos fazer um combate aqui forçado. Então eu coloquei, a gente está na fase da escuridão, acabei de posicionar ela exatamente em contato com a trilha. Deixa eu pegar aqui a nossa tabela. Pessoal, relembrando de novo, ok? A gente vai selecionar a criatura jogando um D6, que eu vou jogar agora, e somando com a experiência nossa, que aqui no caso é 1. Deu 2, 3. Então a gente vai enfrentar o Goblin de novo. Olha que beleza. Então eu preciso de 2 dados, e esses 2 dados tem que ser mantido esse padrão. O primeiro vai ter que ter 1 ou 2, o segundo 1 ou 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou combater eles com 2. Lembrando, olha, se eu vencer eu ganho 1 de experiência e o modificador, quando ele me atacar, é de -1. Isso relacionado aos dados que estão ali na mesa, tá? Que eu estou jogando. Quando essa criatura é derrotada, eu ganho um saque, só que se eu tirar 2, 6, esse Goblin vai reaparecer. Pode ser, isso é péssimo. Então vamos lá. Vou jogar 2 dados, que vai ser o meu risco. Lembra que eu tenho 5. Joguei 2 dados. Caiu 3 e 2. Bom, o 3 não vai me servir para nada aqui, que eu não consigo encaixar, mas o 2 sim. Então eu estou deixando o 2 aqui encostado, porque ele vai ficar travado
Na verdade, tentem entender isso, que assim, quando a gente fala alocar o dado, significa como se eu travasse ele na mesa. Ele vai estar em jogo ainda, porém eu não manipulo mais ele fica travado ali. Então eu estou travando o dado que girou 2 para manter esse padrão daqui. Aí do lado eu estou continuando a jogar. Bom, esse 3 eu posso sacrificar um aldeão para mudar para a face que eu preciso, ou eu não faço nada. Se eu não fizer nada, vai vir a fase do Goblin. O Goblin vai somar a quantidade de dados que está lá na mesa, mais esse modificador de -1, que aqui é muito pouco. Eu não vou fazer nada, tá? Assim a gente faz uma rodada de combate para vocês visualizarem de novo, que eu acho que é onde pega mais. Se bem que esses monstros iniciais, eles são mais simples. Bom, então eu travei o 2 lá na mesa, ele está encostado. O 3 eu não vou mexer, ou seja, eu não consegui completar esse padrão lá onde eu estou jogando os dados. Vem a vez do Goblin. O Goblin é a soma dos dados que estão lá na mesa, que são 2, tá? Eu tenho 2, o que eu acertei mais o que eu girei e não acertei. Mais o modificador dele de combate, que é -1, então deu 1. 1 bate na armadura que eu tenho 2, ela absorve, então não passa nada para resistência. Perfeito. Volta para minha vez. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aquele 2 travado lá. Então ele continua lá na mesa. E vou rodar mais 2 dados. Vamos ver se agora eu dou sorte. Não dei sorte. Caiu 3-3. Que droga. Então eu tô com um dado lá na mesa, que é o 2, que eu travei. Que é para esse padrão. Eu tô tentando formar o padrão. E do lado dele eu joguei os outros 2 dados, que caíram 3-3, que não me serve. De novo, eu posso sacrificar um aldeão para alterar um desses dados e eu consigo uma face. Aí eu já ia terminar esse jogo, porque eu ia travar ele do lado do primeiro e acabou. Poderia também sacrificar um aldeão para rerolar quantos dados eu quisesse, porém ia ter que sofrer os danos depois. Então o que eu vou fazer? Vamos fazer mais uma vez isso para mostrar? Então assim, eu vou decidir não fazer nada. Eu não quero não vou gastar um aldeão para mudar um dado e terminar o jogo. Então, mas não quero. O que vai acontecer? Vai ter um ataque. O ataque é feito como? De novo, eu tenho o dado que eu travei e os 2 que eu joguei. Então eu tenho 3 dados ali na mesa. O Goblin vai me atacar com os 3 dados somados a um modificador. Modificador de -1, então 3 menos 1 dá 2. 2 bate na armadura que tem 2, não acontece nada, ela absorve, né? Então não passa nada para resistência. Beleza, sou eu. Eu vou rerolar os 2 dados de novo lá em cima. O primeiro continua travado na mesa, tá? Tô jogando eles. Nossa, mas que droga, saiu 6 e 5. Não consegui formar ainda, não posso pegar nenhum desses 2 dados para formar esse padrão daqui e fechar isso daqui. Também não quero fazer nada, para mostrar de novo. Não fiz nada. O que vai acontecer? A gente soma os dados que estão na mesa, então aquele que eu travei, mais os 2 que estão aqui do lado. Eu vou ficar com quanto? 3. Então, vez do Goblin. 3 somado ao modificador dele, -1 dá 2, bate na armadura que é 2, não passa nada. Perfeito, vou jogar de novo. Acho que já deu para mostrar isso como funciona. Então o primeiro dado continua lá na mesa travado. Estou jogando mais 2 dados. Agora sim, deu 5 e 1. Eu já vou pegar o dado 1 e travar ele do lado do 2 anterior. Então agora eu já alcancei na mesa o padrão que eu precisava, que era esse padrão aqui, mais esse padrão. Eu estou com 2 dados que tem o padrão. Eu consegui 2 e 1. Ótimo. Terminei, venci, não vai para o Goblin não me ataca. E agora a gente continua vendo aqui o que acontece. Quando essa criatura é derrotada, role para um saque. Ótimo. Lembrando que não caiu nenhum duplo 6, tá? Por isso que não apareceu outro Goblin. Eu vou jogar aqui então. Aliás, antes, né? Ele dá 1 de experiência. Eu vou colocar 1 de experiência ali.
Ok, agora a gente tem 2 de experiência. E vou rolar para o saque. Lembrando que o saque é um D6, que aqui no caso saiu 6. E eu somo com a experiência. Então 7, 8. Vamos ver lá o que eu ganhei. 8. 8 na tabela de saque. 7 a 9. Cristal de força. Ganha uma resistência e uma armadura. Ótimo. Então eu vou lá. Ganhei uma armadura e uma resistência. Bom, a gente acabou de fazer o combate, então eu posicionei a escuridão aqui em cima. Nossa fase de caminhos, estou rolando um dado. 5. 5 é exatamente essa curva, que ela é sempre ruim. Eu só tenho esse daqui para fazer o para cá, isso vai complicar. Mas eu não queria sacrificar nenhum aldeão. Eu vou sacrificar um aldeão, eu não quero esses 5. Estou sacrificando um aldeão para poder jogar de novo aqui na tabela de caminhos, ok? Estou jogando agora. 2. Caiu essa com a curva. Um pouco melhor, eu vou fazer ela vir para cá, ótimo. Então 2. Vamos localizar aqui. Estou levando lá para cima. Vamos rotacionar isso e tentar posicionar da melhor forma possível. Isso, mas eu não quero que ela fique para cima, então eu vou apontar isso daqui para baixo. Vou só rotacionar ela e ajeitar. Pronto. Beleza. Não encostou em nenhuma fronteira, então não perco nenhuma resistência. Fase das sombras. Na fase da escuridão. Eu não vou deixar essa escuridão aqui, que ela vai acabar me atrapalhando. Eu vou colocar ela exatamente aqui em cima, que é uma parte que eu acho que agora ela já não me atrapalha mais. Então vai ficar ali. Ok, ela também não encostou em nenhuma parte da trilha. Vamos jogar um dado. Fase do caminho. 6. Esse Y. Deixa eu achar ele aqui. Acabei de localizar. Estou levando ele aqui perto. Deixa eu ver o que dá para fazer. Eu acho que eu já vou deixar... Eu vou aproveitar esse Y. Vou deixar um dos caminhos para poder subir já em direção do final do jogo, né, do castelo, e vou montar a trilha aqui para baixo. Então eu vou deixar ele exatamente assim, só rotacionado neste ângulo. E ajustado aqui. Ok, não encostou nenhuma fronteira. Fase das sombras. Vamos posicionar ela. Aqui é um bom espaço porque ele está bem no meio do nada. Então eu vou deixar ela aqui, que aquela não vai me atrapalhar e ela não deve acionar nada. Ok. Fase do caminho de novo. 3. 3 saiu o Y. Vou colocar ele aqui, ó. Pelo menos ele já ramifica para onde eu preciso. Então 3 é esse daqui, deixa eu localizar. Vamos relocar ele aqui. Já vou criar a rotação para encaixar ele certinho. Boa.
Perfeito, não encostou nas fronteiras, nada acontece. Fase das sombras, da escuridão. Vamos lá, deixa eu ver. Agora eu já conseguiria posicionar ela aqui, né? Aqui eu acho que seria o ideal. A não ser que eu queira um combate. Vamos tentar mais um combate? A gente está indo bem neles. Então, de novo, para apresentar o combate. Apresentar não, né? A gente fazer mais uma demonstração, que agora vocês já estão com um repertório bom deles. Ok, posicionei a sombra lá. Vamos entrar em combate, porque ela encostou na trilha. Lembrando que eu vou jogar um D6, que eu estou jogando agora, que deu 5, e somar com a experiência. Então, 5, 6, 7. Vamos dar uma olhada lá na nossa tabela qual é o monstro 7. 7 é uma alma penada. Ixi, essa vai ser difícil. Ela dá 2 de experiência se eu vencer e o modificador dela é 3. Ixi. O modificador dela já acaba com a minha armadura. Tem que tomar muito cuidado com ela. Bom, eu tenho que formar um padrão de 4 dados, sendo que o primeiro e o segundo pode ser 1 e 2, e o segundo, o terceiro e o quarto pode ser 6 ou 5. Alma penada, eles atrairão os homens para a morte, e seus gritos assombrarão todos os que os ouvirem. Quando essa criatura é derrotada, role para um saque. Ótimo. Você também pode limpar um espaço escuro no mapa. Ó, que ótimo. Então, se eu vencer, eu ainda posso liberar um espaço de escuridão lá do mapa. Então, vamos lá? Vamos pensar. Tem 4 dados. Eu preciso de 4 dados. Ok? Se bem que eu posso arriscar, eu vou jogar 4 dados. Então, eu joguei 4 dados. Vamos lá. Tem 4 dados na mesa, ok? 4 dos 5 que eu posso. Saiu 2, 4 e 4. Então a gente vai fazer o seguinte. Os 2 e o 2 eu vou deixar já travado na mesa. Então esses 2 a gente acertou. Então ótimo. O problema são esses daqui. Então o que eu vou fazer? Pessoal, então o que eu vou fazer agora? Eu tenho os 2 travados e os 2 que eu não consegui locar. Vai me complicar a vida. Então eu vou fazer o seguinte. Eu estou tirando esses 2 que eu não consegui locar. Ok? Ainda continuo na mesa com os 2 locados que eu travei. Eu vou jogar um dado. Então a minha escolha é jogar um dado. Eu estou rerolando a quantidade de dados que eu queira. Lembrando, eu já tirei aqui um aldeão para fazer isso. Então vamos jogar esse dado lá na mesa. Deu 5, ótimo. Então esse dado eu consegui locar aqui também. Ficou no terceiro aqui. Então agora na mesa eu tenho travado, né? Ou locado, se vocês preferirem. Os 2 primeiros mais esse que a gente acertou agora. Mas o que acontece? Eu não consegui fechar o padrão. Eu vou tomar a lesão. Então eu tenho 3 dados na mesa, os 3 locados. Mas eu vou contabilizar eles. Mais o modificador do monstro, que é 3, que dá 6. 6, ele entra aqui na armadura, a armadura absorve 3, só que passa 3. Ou seja, de 4, eu vou para 1. Estou à beira da morte de novo. Pelo menos eu tenho locado já 3. Eu só preciso de mais um 5 ou 6 e fechei. Eu tenho ainda para jogar 2 dados fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esses 2 dados. Então lá na mesa está locado os 3 primeiros. Vou jogar o restante dos meus dados, que é 2. Caiu 2, 1. Não consegui o padrão que eu preciso, mas é minha rodada. Eu vou sacrificar mais um aldeão. Vai para 7. Só que daí eu posso mudar a face de um dado qualquer para a face que eu quero.
eu vou mudar exatamente para conseguir completar o padrão. Eu já tenho locado aqueles 3, então eu vou pegar um daqueles meus dados e vou locar ele para 5. Pronto, fechei o padrão. Estou com 4 dados travados na mesa com o padrão que eu preciso. Lembrando que quando eu sacrifico esse aldeão para mudar só a face de um dado, não ocorre, não vai ter a continuação do combate, então eu não recebo dano, né? Pelo menos agora que eu finalizei, eu consegui matar a alma penada. Então, terminou o combate, ufa. Vamos ver o que ele dá aqui então. Então eu tenho que acrescentar 2 de experiência. Vamos lá. Estou colocando aqui 2 de experiência. Que já deve ter entrado. Computador lerdo. Pronto, entrou. Bem lento, mas entrou. Aqui. Que mais? Essa criatura derrotada role para um saque. Bom, eu já incluí aqui a experiência. Então agora eu jogo um D6, somo com a experiência, 4. 4 mais 5, ótimo. 4 mais 5, então 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver na tabela de tesouro o que é 9. 7 a 9 é cristal de força. Ganho uma resistência e uma armadura. Ótimo. Vamos lá. Então ganhei uma armadura. Agora já estou com 4. E uma resistência. 2. Perfeito. No final até que foi bom, vai. Mais alguma coisa? Eu acho que não. Há uma penada. Você também pode... Ah, não, tem. Você também pode limpar um espaço escuro no mapa. Ótimo. Eu vou selecionar, então, qualquer um desses. Vamos tirar. Estou apagando uma área escura. Acabei de apagar aqui. E continuamos. Então, eu tinha acabado de forçar um combate. Que, aliás, eu forcei exatamente aqui. O que vocês acham da gente repetir esse processo de novo? Vamos lá? Fazer mais um combate? Eu vou posicionar de novo a sombra aqui, a mesma que eu acabei de tirar. E como ela encostou, a gente está na fase das sombras, tá? Como encostou, eu vou começar um novo combate. Então vamos lá. Vamos primeiro estabelecer o combate. Agora eu tenho 4 de experiência. Eu vou jogar um D6, um dado. Deu... Ixi, agora deu 6. 6, 7, 8, 9, 10. Acabei de tirar 10. Vamos ver lá na tabela de monstros o que vem de criaturas. 10 é um gol. Eu preciso de 4... são 4 dados com padrão de 1. Atenção, se eles se aproximarem, podem sugar sua alma para fora do seu corpo. Quando essa criatura, ele dá 3 de experiência, ok? E, nossa, ele tem um modificador de 5. Quando essa criatura é derrotada, role para 3 saques. Após cada rodada, sacrifique um aldeão até que o gol seja derrotado. Vamos ver se eu vou lembrar disso. Eu acho que aqui eu vou perder esse jogo. Eu não vou conseguir derrotar ele. Não com isso daqui. Mas vamos tentar, né? Ok, o que eu vou fazer? Ele já tem 5 que ele vai me acertar. O modificador dele é muito alto. A minha armadura é 4. Bom, vou ter que arriscar. Eu vou jogar os 5 dados. Vamos fazer diferente. Eu vou jogar 4 dados. Tá? Que são os 4 daqui. Eu vou escolher jogar 4 dos 5. Saiu 1. Olha que bom. 1. Consegui fechar pelo menos os 2 primeiros. O outro saiu 6 e 2. Então eu já estou travando os 2 primeiros aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir resolver isso, né? Porque se eu não conseguir, com 5 é muito alto. Não, eu não consigo. Se eu ainda tivesse tirado mais um, pelo menos, eu conseguiria alterar a face de um dado, mas não me adianta. Porque mesmo que eu mude um agora, eu vou ter fechado 3, só que eles estão na mesa.
tá? Então são 4 mais 5 vai dar 9, 9 vai bater aqui na armadura, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai passar 5, ó, já me mata. Então o que eu vou fazer? Isso vai ter que ser bem na sorte mesmo. Eu vou deixar 4, 5. Eu vou arriscar, eu vou sacrificar um aldeão. Isso vai ser o final do jogo, tá, pessoal? Um pouco provável que eu vença. Eu tô sacrificando um aldeão. Sacrifiquei um aldeão para poder rerolar a quantidade de dados que eu queira. Eu vou deixar os 2 que eu loquei e agora é assim, é tudo ou nada. Eu vou pegar os 2 dados que não me alcançaram os valores e estou pegando os 2 dados que me sobraram. Então eu estou rodando mais 4 dados. Vamos ver o que vai sair. Eu não vou poder fazer mais nada, então agora é tudo ou nada. Bom, saiu 1, então pelo menos esse eu consegui locar lá, travei com os 3 primeiros. E me sobrou 3 dados que saíram 6, 3, 3. Não consegui, né? Esses 6, 3, 3 que sobraram, eles acabaram comigo aqui. Eu já tinha sacrificado um aldeão para poder fazer essa regolagem de risco, que deu 3, tá? Infelizmente eu só consegui 3 uns, os outros eu não posso alterar agora, porque eu já, pelo menos segundo as regras, eu tinha que escolher entre mudar uma face ou rerolar a quantidade de dados que eu quisesse. No caso, eu escolhi rerolar todos porque não ia me adiantar mudar somente uma. Ok, não consegui, eu tenho que somar os dados só para a gente finalizar essa partida. Então eu somei os 3 dados que estão travados na mesa, que são os 3 uns, mais os dados que eu joguei que estão lá. Então são todos os dados. Na verdade a gente tem mais 2 lá, né? Não era 6, 3, 3, era 6 e 3. A gente tem então que somar os 3 dados travados mais os 2 que eu joguei, fechou todos, tá? Então 5. 5 dados na mesa, ele vai aplicar o dano. 5 mais 5 é 10. 10 menos 4 dá 6. 6 passou. Matou a minha resistência, que é 2. Tô morto. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro como joga. E foi divertido. Foi divertido. Os combates, a partir do meio do jogo pra frente, especialmente quando a gente já começa a ter mais do que 2 experiências, eles vão ficando bem mais difíceis de se ganhar. Especialmente por conta dessa locagem de dados. O que é sempre bom relembrar que a parte difícil é como o combate funciona, tá? Então o combate vai ser sempre assim. Bom, pessoal, só para finalizar, eu vou fazer uma filmagem de um combate simulado, só para vocês entenderem, tá? Deixa eu só abrir aqui, a gente vai escolher um monstro para combater fora do jogo, só para deixar claro que eu ainda acho que visualmente faltou mostrar como funciona com os dados. Lembrem que a gente vai jogar com 5 dados, tá? Eu vou deixar os 5 aqui. Deixa eu abrir mais uma vez. Pronto, essa é a partida como a gente estava jogando. Eu estou abrindo aqui. Pronto. Acho que até dá para dilatar um pouquinho mais. Tem que deixar assim. Acredito que dê para enxergar, né? Não? Vou melhorar. Pronto, agora eu acho que já dá. Então o que vai acontecer? Digamos que a gente entrou em combate e saiu a alma penada que a gente já tinha enfrentado. Então eu vou lá. A penada, ela precisa de 4 dados, tá? O padrão tem que ser de 4 dados aqui onde eu estou jogando. 2 dados precisa ter o padrão de 1 ou 2 e os outros 2 precisa ter de pelo menos 5 ou 6. Então como que eu vou fazer? Digamos que começou o combate. Eu vou escolher quantos dados eu vou jogar. Aqui no caso, eu vou escolher jogar 4 dados. Então lembre que eu tenho 5. Então peguei 4 dados, só para substituir um dado diferente aqui, pronto. Joguei. Consegui um 6, um 5, um 4 e um 2. O que acontece? O 2 eu já consigo travar aqui na mesa.
que ele já representa que eu alcancei esse aqui. Eu não consegui o outro 2 ou 1. Então eu não consegui esse padrão. Em compensação, eu consegui 6 e 5. 6 eu consegui o padrão aqui. E o 5 também. Então eu tenho o padrão dos 2 últimos e do primeiro. Estão travados aqui. Esse 4 não me serve. Então o que acontece? Eu posso sacrificar um aldeão, que agora eu riscaria daqui, e poderia mudar a face desse dado para o que eu quisesse. Então, por exemplo, eu estava precisando de um outro 5 ou 6, vou mudar para 5. Mudei. Automático. Acabei de encaixar, ó, fechou o padrão. Eu tenho o primeiro dado tem o padrão 2, que serve. O segundo é um 6. Aliás, desculpem, isso aqui vai ser 2. Pronto. Eu tenho o padrão do primeiro que é 2, o segundo que é 2, e eu consegui um 6 e um 5, que encaixa com o padrão dos 2 últimos. Ou seja, acabei de fechar o padrão dos 4 dados que eu precisava. Matei a alma penada. Terminou o combate. Eu não dei chance nem dela me atacar. Quando eu sacrifico um aldeão para fazer a mudança de um dado, a face de um dado, eu não continuo com o combate se eu vencer. Então, ótimo. Agora eu vou simular de novo, tá? Então, vamos lá. Continuo, vamos enfrentar o... Eu vou pegar o... Vamos pegar o espírito. Ó, o espírito, ele precisa de 1, 2, 3 e 4. São 4 dados, mas eles precisam estar exatamente nesse padrão. Então, eu vou escolher jogar 4 dados. O modificador dele é 4, o modificador dele é alto. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado. Joguei 4 dados, vamos ver o que eu consigo de padrão aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Ó, consegui 1 e consegui 2. Eu não consegui 3 nem 4. Eu vou travar esses 2 dados, tá? Que vão ser o do primeiro e do segundo. O 3 e o 4 eu não consegui. Agora eu posso escolher rerolar a quantidade de dados que eu queira, inclusive os travados se eu quiser, à custa de um aldeão. Só que eu vou levar dano do monstro. Ou eu posso gastar um aldeão, né, para mudar a face de um desses dados. Eu vou fazer isso. Ó. Matei um aldeão, estou mudando esse 6 para 3. Pronto, já estou travando ele aqui. Eu já tenho 1, 2 e 3. Infelizmente eu não consegui o padrão do outro dado. O que vai acontecer agora? Não consegui o padrão? A gente vai somar todos os dados que estão aqui na mesa que eu joguei, que são os 3 travados mais esse, que eu não utilizei, é 4. 4 mais o modificador dele é 8. 8, joga na armadura, a armadura é 4, passou 4. Jogo os 4 aqui na resistência, eu tô com 6, ou seja, eu ficaria só com 2. E aí seria de novo a minha rodada. Então lembrando, eu tô com 2 aqui. Voltou para minha vez, o que eu vou fazer? Eu preciso decidir. Bom, eu vou rerolar um dado. Os outros 3 eu não quero porque eles já estão travados. Eu precisava de um 4. Caiu 2. Tá? Ele não serve. Porém, eu ainda tenho aldeão. Eu vou sacrificar mais um aldeão e vou mudar isso aqui para a face que eu quero, que vai ser 4. Pronto. Fechou o padrão que eu precisava. Como eu só mudei a face de um dado, eu não rerolei e consegui finalizar o combate aqui, terminou. O espírito não vai me atacar. Vamos lá escolher um outro. O antigo é o mais forte. Então, assim, vamos mudar até isso daqui. Eu vou deixar um número bem alto para a gente poder prolongar isso um pouco. Eu vou deixar em 20. Faz de conta que a gente conseguiu 20 aí de resistência. A minha armadura, eu também vou simular que ela está com 6. Pronto. Eu estou fazendo isso para deixar bem claro, pelo menos os combates, tá? Eu não vou fazer a mudança durante o jogo, que é só para enxergar. Então vamos lá. Então eu fui lá, rodei, caiu o antigo. Vou ter que enfrentar ele. Independente do que está escrito aqui, tá? Eu preciso tirar 1, 2, 3, 4 e 5. Eu preciso do padrão dos 5 dados e exatamente nessa ordem, né? Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher rodar os 5 dados que eu tenho. Vamos ver o que eu consigo do padrão. Consegui 1,
Consegui 2, consegui 5 e consegui 6. Não, o 6 ele não entra, então entrou só o 5. Pronto. Então consegui 1, 2 e 5. Os outros dois eu não consegui. O que vai acontecer? Eu travei eles aqui. Então 1, 2 e 5, beleza. Esses dois eu não consegui. Eu vou optar por mudar, vou sacrificar um aldeão, que é o que eu posso fazer na minha fase. É isso ou rerolar ele, rerolar os dados que eu quisesse. Não, eu vou matar um aldeão para poder escolher uma face. Eu quero 3 ali. Então é 1, 2, 3. E agora sim, travei ele lá, ficou aqui só 1. Não tenho mais o que fazer aqui. Mas eu já consegui 4 dados do padrão que eu preciso. Bom, é a vez do antigo. Como eu vou computar os danos que ele vai me dar? São todos os dados que estão aqui na mesa. Então, 1, 2, 3, 4, mais esse daqui, né? 5, mais o modificador dele, que é 12. Então, dá 15, 17. 17 eu jogo na armadura, 17 menos 6 dá 11. Passaram 11. 11 eu subtrairia da minha resistência. Se eu ainda estiver vivo, é minha vez, aí eu continuo. Não quero rerolar esses aqui, que já é o padrão. Eu só tenho um dado agora que eu posso rolar. Então, é minha vez, eu vou rolar ele. Caiu 2. Não me adiantou, porque eu preciso de um 4. Eu vou sacrificar um outro aldeão, se eu tiver, e vou mudar a face disso para o 4 que eu preciso. Pronto. Fechou? Como foi só a mudança de uma face, não tem a rodada de dano do antigo. Pronto, fechei o padrão. 1, 2, 3, 4 e 5, que é o que era pedido. Terminou o combate. Será que ficou claro? Vamos fazer mais um então, só para finalizar. Eu acho que daí eu dei todos os exemplos possíveis e imagináveis. Eu vou pegar... Vamos pegar o morto-vivo, né? O Wolverine. São 3 dados, tá? Eu preciso que eles tenham a face de 1, 2 ou 3. Então eu vou escolher jogar 3 dados. Vou jogar. Olha, quando não consegui 1, esse 5 e 4 não. Consegui uma face só, então eu consegui o padrão de um dado. Agora eu preciso decidir o que eu vou fazer. Eu vou decidir rerolar. Tá? Isso se eu tiver aldeão, tá? Então eu decidi rerolar, sacrifiquei o aldeão e vou rerolar 2 dados. 4 e 4, não me adiantou em nada. Não consegui o padrão ali que eu precisava de 1, 2 ou 3. O que vai acontecer? Vou sofrer o dano. Soma-se os dados que estão na mesa, ó, o que eu travei mais esses 2 são 3. Somo com o modificador de ataque do monstro, que é menos 1. 3 menos 1 é 2. 2 entra na armadura, que a armadura absorve. E a diferença, se passasse, ia ser subtraído da resistência. Se a resistência chegar a 0, eu estou morto. Terminou o ataque do Wolverine, morto-vivo. Volta para mim. Eu vou deixar aquele lá travado e vou tentar agora jogar 3 dados. Vamos ver se eu consigo finalizar. Consegui. Ó, consegui um padrão de 3 que fecha o segundo e consegui o padrão de 1 que fecha o terceiro. Fechei os 3 padrões que eu precisava, né? O padrão geral, 3 dados, 2, 3, 1. Perfeito. Acabou o combate, eu venci. Bom, pessoal, agora sim, eu espero que tenha ficado claro, ou pelo menos um pouco mais fácil a interpretação disso, que esse combate eu acho que é a parte mais complexa que tem no jogo. Pessoal, é isso daí, um abraço.